Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou seus pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o 19. É importante notar que há uma sequência que a igreja vai nos dando no Evangelho agora de São Lucas, para que nós possamos ter também essa dimensão de entendimento de como Lucas vai nos apresentando nosso Senhor Jesus Cristo. E essa sequência vai alimentando cada vez mais a nossa alma e nós vamos entendendo quem é o Senhor. Quem é esse Jesus que muitas vezes foi questionado ali pelo povo, dizendo: mas quem é este homem? Ele não é o filho de Maria? José não é o seu pai? Que causava cada vez mais um mistério e uma falta de entendimento até por parte das autoridades religiosas daquele tempo. Mas o povo ficava entusiasmado com o que acontecia. Só que agora Jesus ele se depara com um grupo de pessoas que existia no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Os leprosos. Preciso notar que a lepra no tempo de Jesus é mais ou menos equiparado ao câncer no tempo de hoje ou ao coronavírus. Quando uma pessoa pega um câncer, imediatamente a pessoa já pensa na morte. No tempo da pandemia, quando se pegava o coronavírus, já se pensava na morte. E quantas pessoas que morreram com o coronavírus e quantas pessoas que morreram de câncer. Claro, tem outras doenças também que elas são fatais, embora não seja falada tanto, mas tem muitas doenças. Mas eu quis destacar essas duas só para nós entendermos. A lepra no tempo de Jesus era comparada a um coronavírus ou um câncer. Quem pegava já estava decretado, vai morrer. Já estava isso na cabeça das pessoas. E além de tudo, ainda era com
ainda tinha essa questão do contágio. Então, quem estava com a lepra tinha que se manter distante, tinha que morar em lugares fora das cidades. Eles moravam assim, dentro de cavernas. Eles tinham que andar com um sino no pescoço para fazer aquele barulho, porque assim, quando as pessoas viam, elas já se distanciavam. E o leproso tinha que dizer o seguinte, quando encontrava alguém: lepra, lepra, lepra. Então, estava condenado mesmo a estar fora do convívio da sociedade e morrer lá, porque não tinha como encontrar cura para esta doença. Fico imaginando filhos, crianças com lepra, ou idosos com lepra, e pessoas jovens com lepra e assim por diante. Não poder ter contato com os seus familiares. Essa era a condição do leproso no tempo de Jesus. Por isso que aqui fala que quando esses 10 leprosos eles viram Jesus, eles gritaram. E aqui está dizendo, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E aqui há uma atitude de Jesus, Jesus imediatamente nem diz assim, vocês estão curados, mas Jesus diz, vai ao sacerdote, se apresentem ao sacerdote, porque era uma outra condição. Para voltar ao convívio das pessoas, era necessário que primeiro fosse lá no sacerdote, para o sacerdote comprovar realmente que a pessoa estava curada, para ela voltar ao convívio social. Então é interessante que aqui nós não vemos Jesus dizendo, você está curado. Ele vai ao sacerdote. Então já foi um ato de fé por parte dos leprosos. Ouvindo, as histórias de tantas situações, de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram, que o demônio foi expulso. Então, eles simplesmente fizeram o que Jesus mandou. Então, vamos imaginar os 10 leprosos caminhando, indo ao encontro dos sacerdotes. Um ato grandioso, um ato de fé. Eu estou narrando assim para vocês entenderem toda a situação. E eles vão. E na medida que eles vão caminhando, eles vão ficando curados. E antes de chegarem ao sacerdote, eles foram curados por um ato de fé. Porque Jesus disse, vão ao sacerdote. E aí tem um outro detalhe. Nesse grupo dos leprosos, pelo visto aqui tinham os judeus e tinham os samaritanos. Os samaritanos que eram tidos realmente como estrangeiros, eles não eram queridos pelos judeus, tanto que o judeu, quando via um samaritano, eles cuspiam no chão. Mas esse daqui, como estava na mesma situação que os judeus, então não tinham como fazer isso. Mas eles eram desprezados, porque os judeus se consideravam a raça pura, no caso ali, e os samaritanos havia tido uma mistura. Eles eram estrangeiros e havia uma mistura entre eles
quando houve o exílio dos judeus. Esta situação do samaritano em relação aos judeus. Aí vejam, nessa questão cultural existente entre eles, o único que voltou foi o samaritano. O samaritano indo ao encontro do sacerdote ou dos sacerdotes, quando ele se depara que a lepra já havia desaparecido, ele toma a iniciativa de voltar e agradecer a Jesus pelo fato ocorrido, pela cura que havia sido realizada. Ele volta para Jesus para agradecer. E Jesus se admira. Não foram 10? E dos 10 só veio esse estrangeiro? Admiração de Jesus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Claro, podemos fazer muitas interpretações a partir do evangelho de hoje. Mas a primeira coisa que nós devemos ter em mente é isso. Um estrangeiro. Os judeus se consideravam, e eram mesmo, o povo escolhido. Nesses dias nós estávamos vendo a carta aos Romanos, e São Paulo estava falando justamente sobre essa questão, de que os judeus, eles eram os portadores da lei. Deus havia se revelado para eles. Mas Paulo foi notando, na medida que o tempo foi passando, que o estrangeiro, ou seja, os pagãos, eles também deveriam receber a boa nova. Eles também deveriam se encontrar com a salvação que vinha de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele notou o seguinte, que os judeus tiveram mais dificuldades de abrir o coração para Jesus do que os próprios pagãos, os estrangeiros no caso. Mas Paulo foi dizendo também que os judeus não deveriam se achar melhor do que os pagãos, porque eles, sendo portadores do anúncio da Boa Nova, eles terem sido os primeiros a receber a revelação de Deus, eles não deveriam se achar melhor do que os pagãos, porque eles não abriram o coração. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo dizia, e os pagãos ou os estrangeiros não deveriam também se achar melhor do que os judeus, porque Deus fechou o coração deles, eles fecharam o coração para que os estrangeiros, os pagãos, pudessem se converter a Deus. Então nós estamos aqui diante de um estrangeiro que Jesus se admira, que voltou para agradecer. E aqui, meus irmãos, está uma atitude nossa. Nós que somos os estrangeiros. Nós nos abrimos à pregação dos apóstolos e nos convertemos a Jesus, sabendo também que dentre os primeiros que se converteram e mudaram de vida e se voltaram para Jesus também foram os judeus. Os apóstolos eram judeus, todos os outros eram judeus. Então, tanto os judeus como os pagãos são chamados a glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. A Santíssima Trindade precisa ser glorificada através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo,
que veio a nós para nos redimir, para nos salvar. Na verdade, era para nós vivermos, não pedindo, só pedindo, mas a nossa vida deveria ser um eterno agradecimento. No Catecismo da Igreja diz que o homem foi criado para glorificar, para adorar, para agradecer e para servir a Deus. Já pensou nós chegarmos num ponto, meus irmãos, de que a nossa vida seja somente um louvor, um agradecimento a Deus, sem ficar pedindo nada? Entendam bem, eu não estou dizendo que nós não podemos pedir, e devemos pedir, bater, abrir, servir, né? Não podemos deixar de pedir também. Mas a nossa vida deveria ser sempre esse agradecimento a Deus por tudo, até mesmo pelas coisas que nós vivemos e não entendemos. Nós deveríamos sempre nos colocar nessa atitude de abandono e agradecimento a Deus. Como dizia Santo Inácio de Loyola, tudo para a maior glória de Deus. Na enfermidade, tudo para a glória de Deus. Na saúde, para a glória de Deus. Na pobreza, para a glória de Deus. Na riqueza, para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Porque tudo que nós temos, a nossa própria existência, nós estamos aqui por causa de Deus. Se Deus não tivesse nos criado, nós não estaríamos aqui. E aí nós olhamos, né? Deus nos cria. Nós não existíamos e passamos a existir. Os nossos pais, no caso Adão e Eva, lá no paraíso só viviam glorificando a Deus, e Deus deu a oportunidade para eles também de fazer escolha, se eles quisessem não glorificar também. Deus deu a escolha, mas Deus queria que eles glorificassem, que a vida deles fosse um eterno louvor. E Deus deu tudo para Adão e Eva, mas ele disse: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês vão morrer. E eles acabaram pisando na bola. E aí o pecado entrou no mundo, a ação do demônio está aí, a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele envia Jesus para nos salvar, para devolver o que havia sido perdido. Tanto que lá no capítulo 3 do Evangelho de São João vai dizer: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, entregou o seu Filho para a salvação da humanidade. Então, tudo isso deveria estar tão incutido dentro de nós que a nossa vida deveria ser o que esse leproso fez: glorificar, agradecer, amar, servir a Deus. Tudo por Ele, para Ele e com Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É o que nós falamos, nós sacerdotes, lá no sacrifício da Santa Missa. Tudo para a maior glória de Deus. Tudo. Muitas vezes nós nos colocamos com um coração soberbo e agimos como Satanás, que ele diz: não servirei a Deus. Não, nós estamos aqui para servir, amar e glorificar. Esse abandono completo, tudo para a glória de Deus. Na saúde e na doença, glorificado seja o nome do Senhor. Você está entendendo?
na alegria e na tristeza. Essa glorificação a Deus, esse abandono na mão de Deus. E eu repito, tem muitas coisas, meus irmãos, que acontecem conosco que não dá para entender, nós não entendemos. Mas que depois que o pecado entrou no mundo, depois da desobediência dos nossos pais, muitas coisas nós não entendemos. Por exemplo, uma mulher e um homem que são casados, está tudo certinho, não conseguem engravidar. Um rapaz e uma moça que namoram e não deveriam engravidar. A moça não deveria engravidar e ela engravida. Não dá para entender uma coisa dessa. Mas entendendo ou não, a nossa vida deve ser esse agradecimento, este louvor a Deus, mesmo que não entendamos. Não vamos cair na história daquilo que Satanás quer. Satanás quer que diante das situações que acontecem, nós venhamos a blasfemar. Ele quer ver a blasfêmia. Foi isso que ele quis fazer com Jó, mas ele não conseguiu. Que a nossa vida seja um louvor. Esse agradecimento a Deus por tudo, este abandono na mão do nosso Deus. Porque lá no céu é o que nós iremos fazer. Glorificar, amar, servir e viver somente para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.